Fala, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, futuro doutor, futura doutora, que está aí do outro lado acompanhando a nossa resolução no oferecimento do Sistema PASSE. Te convido a responder a questão 102. Sou o professor Françoério, professor de Física. Vamos lá, gente? Na questão 102, essa questão tem como competência 2 e habilidade 18. Questão de eletrostática, questão que trabalha com o chamado gerador de Van de Graaff. No gerador de Van de Graaff, você observa pela própria imagem, e eu faço essa ressalva com vocês, quando você for fazer uma questão, se tiver uma imagem, dê valor à imagem, dê uma percebida na imagem. Muitas vezes a imagem fala mais do que as palavras. Por isso o ditado, não entendeu? Quer que eu desenhe? Então entenda que essa imagem do gerador de Van de Graaff está me dando um dispositivo de eletrização. Lembra? Essa carcaça metálica, que ela é oca, ela está sendo carregada por um processo de eletrização de atrito e contato. Atrito da correia, né? O texto vai deixar claro isso. Eu não vou ler, vocês vão ler o texto. Não precisa, porque eu estou autoexplicando. E aí, à medida que esse instrumento ele se carrega, o excesso de cargas elétricas desse condutor será distribuída pela superfície externa do mesmo. Françoério, então eu posso dizer que funciona como uma blindagem eletrostática? Perfeito. Quanto mais atritado for o corpo, mais carregado ele vai ficando. E o excesso de cargas sempre se distribuirá pela superfície externa do condutor. Então está dizendo que o condutor ele vai encontrar-se em equilíbrio eletrostático. No equilíbrio eletrostático, o campo elétrico no interior do condutor é nulo. A diferença de potencial elétrico entre dois pontos quaisquer do condutor é nulo. A carga elétrica no interior desse condutor é nula. O excesso de cargas será distribuída pela superfície externa. Portanto, externamente, nós teremos um campo elétrico. E aí, como a carga que eu coloquei aqui é positiva, as linhas de campo elétrico são linhas de afastamento, porque eu disse que a carga é positiva. Externamente, nós teremos um campo elétrico externo diferente de zero. E se esse campo ele é diferente de zero, você pode garantir que dois pontos quaisquer dentro desse campo elétrico vai gerar uma DDP, onde o ponto A tem um potencial menor e o ponto B tem um potencial maior. Queridos, na região externa, nós temos moléculas de ar. Lembra que o ar, ele é um dielétrico. O ar, assim como os gases, tem comportamento naturalmente de isolante. Só que a presença do campo elétrico e a presença da diferença de potencial pode, em algum momento, romper a rigidez dielétrica do gás. E aí, quando o ar se ioniza, ele deixa de ser isolante e passa a ser condutor. Então, quer dizer que a carga máxima adquirida no processo de eletrização pelo gerador pode ser, no máximo, o valor que está na iminência de criar um campo elétrico e uma DDP capaz de romper a rigidez dielétrica. No momento que houver o rompimento da rigidez dielétrica, o corpo carregado vai se descarregar para o próprio ar. Tudo bem? Vamos lá. Olha o que é que diz a questão. Olha o comando. Com base nas informações acerca do dispositivo apresentado, é possível inferir que o diâmetro do condutor esférico não interfere na magnitude, no valor da carga armazenada. Pelo contrário, a capacidade de armazenamento de um corpo depende diretamente da dimensão raio. Quanto maior o raio,
maior a capacidade de armazenamento. Quanto menor o raio, menor a capacidade de armazenamento. Lembra na eletrização por contato? O maior fica com mais e o menor fica com menos. Maior raio, ou seja, maior diâmetro, maior a capacidade de armazenamento de carga, letra A, está equivocada. B, a distribuição de carga elétrica no condutor esférico será uniforme, perfeito, porque ela só não é uniforme se o condutor tiver pontas, poder das pontas, lembra? A concentração de cargas na região externa do condutor se dará na região de menor área, poder das pontas, aplicação para raio. E na região interna, estava indo tão bem, mas, portanto, a questão está inviável, porque ele diz que a distribuição é interna e é mentira. A distribuição é de maneira externa. Os feixes de íons, onde é que tem feixes de íon? São acelerados e defletidos exclusivamente pelo campo magnético. Eu posso até considerar o feixe de íon externo, né? Do gás, eu posso até considerá-lo. Porém, quando você analisa, você tem eles defletidos exclusivamente pelo campo magnético? Não. O campo aí é um campo elétrico. D. A carga máxima armazenada no condutor esférico cria um campo elétrico externo que tenha uma intensidade tal que rompa a rigidez dielétrica do ar. Então a carga máxima é exatamente essa. Quando eu vou crescendo a quantidade de carga no meu corpo, eu tenho um limite de armazenamento que é aquele capaz de quebrar a rigidez dielétrica do ar. E essa carga quebrando a rigidez, eu vou me descarregar. Então é o limite. Portanto, meu povo e minha pova, nós temos aí como gabarito a letra D, D de Deus, né? Graças a Deus. E letra E, em virtude da eletrização por contato entre a correia e a borracha e o pente metálico, parte da carga é transferida para a superfície interna. Mentira, é para a superfície externa. D de Deus. Obrigado. Fui.